em Mateus, versículo 38, Mateus 12, versículo 38 ao 45. Mateus 12, versículo 38 ao 45, a palavra do Senhor diz assim: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque no juízo com esta geração a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo saiu de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saiu. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Santo, nós estamos diante da Sua palavra, que é santa e poderosa, Deus. É só ela que pode converter os nossos corações, é só ela que pode nos edificar, nos exortar, nos consolar e nos encorajar, Senhor. E nessa noite nós queremos te pedir, ó Deus, que teu Espírito se mova, nos convencendo, nos capacitando a compreender esse texto, Pai. Que o Senhor possa vir sobre nós, abrir o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, para que possamos viver debaixo da Sua vontade, ó Deus. É essa a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós vimos no capítulo 12, ele está narrando aqui vários embates de Jesus com os fariseus, com os escribas, com religiosos da época, com os judeus que tinham as escrituras e estavam na expectativa de um Messias. Então nós vemos Jesus constantemente nesse embate, sendo questionado por esses religiosos. E agora, nesse texto, nessa parte do texto que nós lemos, nós percebemos os escribas e os fariseus. Os escribas eram os doutores da lei, aqueles que escreviam a lei, aqueles que estavam sempre imersos nas escrituras. E os fariseus também eram outro grupo de religiosos que faziam bondade, que eram pessoas educadas, estavam sempre ali com a sua religiosidade em dia, né? Eles jejuavam 2 a 3 vezes por semana, ajudavam os pobres, e eles também estavam na expectativa de um Messias. E agora então, eles chegam para Jesus, depois de Jesus estar fazendo vários sinais, eles chegam para Jesus e pedem para Jesus: Mestre, olha só como eles chegam. Eles chegam para Jesus dizendo: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Então, o tema, a reflexão, a exposição hoje tem como: Cristo é maior do que os sinais. Cristo é maior do que os sinais. E nós vamos perceber que eles chegam para Jesus nesse momento, o pedido dos escribas e dos fariseus, e nós vemos a resposta de Jesus. A resposta de Jesus. Com o pedido de sinais que os fariseus fizeram, Jesus, na sua resposta, deixa evidente que eles eram uma geração pervertida e adúltera. O único sinal que eles viriam era o de Jonas, que ele era maior do que Jonas e Salomão e Jesus, e nós vamos entender isso.
É interessante, amados irmãos, nós olharmos para as Escrituras, no capítulo 8 de Mateus, que nós vemos fazendo a exposição, nós vemos Jesus, o evangelista Mateus, ele narra Cristo curando os enfermos, ressuscitando pessoas dos mortos, curando cegos e expulsando demônios. E os fariseus agora chegam para eles e pedem: mestre, nós queremos um sinal. Os escribas e fariseus chegam: nós queremos um sinal. Nós queremos ver um sinal que o Senhor pode nos dar, mais algum sinal. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas Jesus já estava realizando vários sinais, e Jesus começa a descrever a situação espiritual dos escribas e dos fariseus, e a intenção dos pedidos dos fariseus. Quando Jesus usa, olha para o verso 39, quando Jesus está usando aqui, dizendo uma geração perversa e adúltera pede um sinal. A palavra adúltera é uma palavra muito usada pelos profetas do Antigo Testamento para demonstrar a prostituição espiritual e a apostasia do povo de Israel. Em Jeremias capítulo 3, verso 8 diz: quanto, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. Veja, perceba que a palavra de Deus, o profeta está confrontando o povo de Israel. Agora a nação estava dividida com o povo de Israel e o povo de Judá. Por isso que o texto diz: eu lhe dei carta de divórcio e vi que a irmã dela, então que Judá também estava se prostituindo. Agora Jesus está olhando para esses fariseus, para esses escribas, para esses religiosos e dizendo: olha, vocês me pedem um sinal, mas vocês estão endurecidos. Eu não vou dar nenhum sinal para uma geração perversa e adúltera. Uma geração que vive em idolatria e apostasia. Então Jesus está usando uma linguagem que os fariseus e os escribas conheciam, porque eles eram estudiosos do Antigo Testamento, e o povo judeu estava na espera do Messias. Mas, amados irmãos, o que nós podemos aprender com isso aqui é que a incredulidade do nosso coração muitas vezes está relacionado ao fato de que Deus tem nos dado muitos sinais da sua existência e do seu amor, e nós ainda não estamos satisfeitos com aquilo que Ele já demonstrou para nós. Às vezes nós olhamos para esses grupos, para esses fariseus, mas nós continuamos agindo da mesma forma com eles. Da mesma forma, Deus tem demonstrado o seu amor, Deus tem revelado o seu amor através de Cristo Jesus, Deus tem mostrado para nós que Ele é Deus nas nossas vidas, mas nós ainda não estamos suficientes com aquilo que Deus tem feito por nós, e nós continuamos ainda pedindo sinais. Vocês já viram uma ilustração daquele homem que está no mar se afogando e orando, pedindo a Deus alguém para ajudar, e aí Deus vai lá e envia um navio, joga uma boia, e ele não deseja segurar a boia, ele fala: não, eu quero que Deus venha aqui e desça do céu e venha aqui. Aí Deus envia um helicóptero e ele não quer, e ele acaba morrendo afogado. E aí ele chega para Deus e diz: por que o Senhor não me salvou? E Deus fala: eu já enviei um navio e um helicóptero para lhe salvar, e você não quis. Exatamente essa a pureza do coração dos fariseus. Às vezes nós queremos olhar para Deus, nós queremos que Deus faça algo sobrenatural, nós não nos contentamos com a palavra de Deus, nós queremos sonhos, nós queremos visões, nós queremos revelações extras bíblicas. E Jesus já estava mostrando que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus diz: a uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Então Jesus agora se refere ao sinal de Jonas para a geração perversa e adúltera. E quem foi Jonas? Jonas foi um profeta escolhido por Deus para transmitir a palavra de Deus ao povo ninivita. Mas Jonas recusou ir a Nínive e ser porta-voz de Deus, e tentou fugir de Deus, pegando um navio. E ao tentar fugir da sua missão dada por Deus, o que acontece? Quando ele entra no navio e ele começa a navegar pelas águas, Deus manda uma tempestade naquele navio.
Os homens começam a ficar, todo mundo apavorado, jogando as coisas fora, e perguntam para Jonas: Jonas, o que você fez? Jonas estava dormindo no fundo do barco lá, e perguntaram para Jonas, e Jonas diz para ele o que acontece. No capítulo 1, no verso 10, ele diz: então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então Jonas foi jogado no mar. Então o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então agora no verso 40, se você for ler comigo, ele diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que significa isso? O que é ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra? Jesus está falando da morte dele e da sua ressurreição. Jesus está falando do maior sinal que os escribas e os fariseus podiam ouvir e ver. E esse é o maior sinal que nós devemos nos apegar. Nós podemos desejar muitos sinais na vida com Deus, mas o maior sinal que nós devemos nos apegar é o sinal da morte e da ressurreição de Cristo. É o sinal da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele vai pregar a mensagem, quando ele escreve uma carta a 1 Coríntios, ele diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E às vezes nós somos como judeus e gregos. Vivemos nos perdendo em buscas de sinais inferiores, sendo que o maior sinal já nos foi revelado na cruz do Calvário. O maior sinal que eu e você precisamos é o sinal da cruz, é Cristo crucificado, morto e ressuscitado. E esse mesmo apóstolo Paulo, na sua primeira carta ao Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Meus amados irmãos, esse é o maior sinal que nós devemos colocar a nossa fé, é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Se o seu coração não se deleita em Cristo, na morte de Cristo Jesus, por causa dos seus pecados, pode ser que ainda você não tenha Cristo. Se o seu coração não tem alegria que o Senhor Jesus morreu por causa dos seus pecados, pode ser, essa é uma grande probabilidade de que você ainda não se converteu, se Cristo não é a sua alegria. Jesus está aqui então agora falando para esses fariseus, para esses escribas: esse é o maior sinal que eu posso lhe dar agora, é o sinal da minha morte e da minha ressurreição. Mas irmãos, meu amigo, se você ainda não tem a Cristo, hoje é dia de você receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você tenha Cristo, mas ainda fica atrás de sinais para tentar ter prazer. Ou como aqueles que se encantam por algum momento com um sinal, quando é dado, logo corre atrás de outro. Existe uma grande probabilidade de que você esteja vivendo em uma vida de idolatria. Se você está constantemente correndo atrás de sinais, constantemente buscando sinais de Deus, existe uma grande probabilidade que você está vivendo uma vida de idolatria. Irmãos, Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada que o Senhor possa nos dar. Nós só precisamos de Cristo Jesus somente. É essa a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem das Escrituras, irmãos. A mensagem das Escrituras para nós e do próprio Senhor aqui, nesse capítulo aqui todinho, é dizendo assim: eu sou suficiente para a sua vida, somente. Irmãos, por que muitas igrejas, muitas pessoas estão adoecidas emocionalmente, psicologicamente? Porque elas estão constantemente buscando sinais a todo momento, mas elas não encontram suficiência em Cristo. Cristo não é tudo para elas. Porque quando Cristo é tudo para nós
nós podemos viver essa vida sem nenhum sinal do nosso Senhor. Mas ter Cristo como tudo para nós não estamos satisfeitos, porque Cristo é tudo. E nós sabemos que Ele nos levará a salvo para Ele, para vivermos com Ele. Porque a nossa esperança, ela não é uma esperança somente para essa vida, como o apóstolo Paulo coloca no capítulo 15 de 1 Coríntios. A nossa esperança é uma esperança eterna. E você percebe que quando nós estamos constantemente correndo atrás de sinais, é porque nós queremos uma esperança, algo aqui terreno nessa vida, algo aqui nesse momento transitório, passageiro. E, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem olhando para o céu, para a nossa vida celestial. Não é uma mensagem terrena. O Senhor nos cura, o Senhor continua salvando, o Senhor continua falando conosco. Mas todo o propósito do Senhor falar comigo e com você é revelar a Cristo Jesus, porque Ele é o suficiente para nós. É dele que nós precisamos. É do Senhor que nós necessitamos. É de Cristo Jesus que você precisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É só dele que nós precisamos. E é interessante que Jesus continua dando a sua palavra e dizendo, no verso 41, ele diz, né, que os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha, no final do verso 41 diz, aqui está, quem é maior do que Jonas? Então Jesus, ele faz menção do povo de Nínive que se converteu com a mensagem de Jonas. E Jesus coloca, olha, está vendo? Esse povo ninivita, eles se converteram com a mensagem de Jonas. E ele fala, mas eu sou maior do que Jonas. E Jesus é maior do que Jonas em quê? Jesus é maior do que Jonas porque ele era um homem pecador e um profeta rebelde. Jesus é maior do que Jonas porque ele obedece ao Senhor. E Jonas desobedeceu a Deus. E Jesus, como filho amado, obedece a Deus. Jonas fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E Jesus morreu e ficou 3 dias e 3 noites enterrado no coração da terra. Jesus é maior do que Jonas, porque Jonas pregou a mensagem a uma cidade. E Jesus entregou a sua vida pelo mundo. Jesus é maior por causa do seu amor. E quando nós olhamos a história de Jonas, Jonas pregou para a mensagem de Nínive. O povo se converteu, o povo se arrependeu, mas Jonas fica irado com Deus. Jonas se revolta com Deus. Mas Deus nos ama. Por isso que Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. E Jesus coloca um fator importante aqui, meus amados irmãos. Olha o que ele diz no verso 41, no início do verso 41, ele diz algo que os ninivitas iam se levantar contra aquela geração. Os ninivitas, a cidade de Nínive, tinha se convertido com a mensagem de Jonas. E os fariseus não estavam crendo e ouvindo o próprio Senhor Jesus. E quem eram os ninivitas? Os ninivitas, a cidade de Nínive ficava ali perto da Síria. E eles eram um povo horrível. Eles tinham um exército sanguinário, um povo sanguinário. Tão sanguinário que eles cortavam as pessoas de forma picotada e forravam e levantavam montanhas sobre pessoas, sobre outros povos. E eles eram um povo inimigo do povo de Israel. Por isso que Jonas, quando Deus mandou ele ir ao povo de Nínive para pregar a mensagem, Jonas não quer, recusa, porque o povo de Nínive era um povo sanguinário, era um povo inimigo de Israel. Mas agora então Jesus está falando, mas você está vendo esse povo tão pecador, esse povo sanguinário, esse povo duro de coração. Quando Jonas pregou a mensagem, e Jonas pregou uma mensagem de juízo, Jonas andou durante aquela cidade ali 3 dias pregando a mensagem, dizendo, em 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade, em 40 dias o Senhor vai destruir. O rei ouve a mensagem de Jonas, e o rei começa a se converter e se arrepender, e chama o povo ao arrependimento. Então 120 mil pessoas se convertem ao Senhor naquele
momento, 120 mil pessoas se prostram aos pés de Jesus, que desejam abandonar os seus pecados. E agora então, Jesus faz a comparação, e esse povo, os fariseus, os escribas, era mais perverso que os levitas. Por quê? Por que eles eram mais perversos que os levitas? Porque eles estavam diante de Jesus, diante da mensagem do Messias, estavam recusando o Senhor, recusando a pregação do Evangelho. É interessante, meus irmãos, a forma que os fariseus estavam reconhecendo Jesus. Os fariseus agora, os escribas, chegam diante de Jesus e dizem: Mestre, Mestre. E aqui eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida. Reconhecer Jesus apenas como Mestre não nos dá a salvação. Reconhecer os ensinamentos de Jesus, que eles são bons, não nos dá a salvação. Meus irmãos, se você olha para o ensinamento de Jesus e diz que é algo legal, é algo bom, mas se você olha só para a vida de Jesus e diz que ele foi um cara legal, que ele foi apenas um mestre, isso não lhe dá a salvação em Cristo, porque Cristo é maior que o mestre, Cristo é maior do que Jonas, ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Deus encarnado, o Senhor da vida, ele venceu a morte e está vivo e à destra do Pai. Então você não pode apenas reconhecer que Cristo é apenas um mestre. Não, você precisa dele como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se prostrar aos pés de Cristo. Você precisa se entregar a Ele. Não apenas reconhecer que Ele foi apenas um bom homem que andou nessa terra. Porque Ele é maior do que Jonas. Ele é maior do que qualquer profeta. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta pessoal, para você que é crente. Você está satisfeito em Cristo? Quais foram os pecados que você se arrependeu hoje diante de Jesus? Quem é a sua satisfação? Porque Jesus fala que os ninivitas se levantarão em juízo, porque com a pregação de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. Com a pregação de Jesus, a pregação de Jesus tem a única finalidade, a finalidade de nos levar ao arrependimento, porque é assim que ele começa o seu ministério. Em Mateus capítulo 3, verso 17, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não é uma mensagem: venha para mim, eu sou um bom mestre e vou lhe ensinar você a ter uma vida somente boa aqui nessa terra. Não, a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de você se converter do caminho que você está andando. Você está indo por esse caminho e você encontra Jesus agora, você muda a rota. Essa é a mensagem do Evangelho. Não reconheça Jesus apenas como um bom mestre, mas reconheça Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, como centro da sua vida, porque é isso que Ele é, é isso que Ele deve ser, é isso que Ele se coloca na sua vida. Verso 42, Jesus se coloca aqui. Jesus se coloca como maior do que Salomão. Então Jesus usa dois povos pagãos para demonstrar a dureza do coração dos judeus. Primeiro ele fala dos ninivitas, que era um povo que fazia atrocidade com as pessoas. E eles ouviram a mensagem de Jonas e se converteram. Agora ele usa a rainha de Sabá. Olha o verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração. Quem foi a rainha de Sabá? Quem foi a rainha de Sabá? Em 2 Crônicas 9, do verso 1 ao 9, a gente vê a narrativa dizendo: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias e de ouro, em abundâncias e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe pôs
depois tudo que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. A rainha de Sabá, ela saiu, o texto de 42 aqui diz que é a rainha do sul. Ela saiu de muito longe, ela andou 2.000 quilômetros para ouvir a sabedoria do rei Salomão. 2.000 quilômetros, irmãos. 2.000 quilômetros numa época que não tinha carro, numa época que não tinha bicicleta, numa época que não tinha metrô, que não tinha avião. Porque 2.000 quilômetros hoje, ou você só sai aqui do Acre de carro, de ônibus ou de avião. Né? Vamos daqui 2.000 quilômetros. Vamos andando. E a rainha de Sabá ouve a fama de Salomão e vai até Salomão. No verso 6 diz que eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que eu vi. Olha o espanto da rainha de Sabá diante de Salomão. E o verso 8 ela diz: bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. Meus irmãos, essa mulher andou 2.000 quilômetros para ouvir a sabedoria do rei. Está aqui os escribas fariseus, que é maior que Salomão. Estava não a 2 quilômetros, talvez a 2 metros de Jesus, talvez a 2 centímetros de Jesus, e vendo todos os sinais que ele ainda estava fazendo, e eles não acreditaram em Jesus. E você está aqui ouvindo o próprio Jesus chamando você ao arrependimento, porque ele é maior que Salomão. Por isso que nós precisamos nos entregar à sua palavra, a palavra diante do Senhor, porque quando a palavra do Senhor está sendo pregada, explicada, é o próprio Cristo falando ao nosso coração e nos convidando ao arrependimento. Meus irmãos, todos os dias, eu e você somos chamados ao arrependimento. Se você não é crente, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você é chamado ao arrependimento hoje, aqui nesse momento. Mas se você é crente, se você já colocou a sua fé em Cristo, agora você é chamado ao arrependimento para a santificação, para a transformação da sua vida. Porque todos os dias, eu e você estamos sendo transformados e nós precisamos olhar para Cristo como nosso único e suficiente. Irmãos, e quem era Salomão? O rei mais sábio. Salomão pede sabedoria a Deus e Deus dá de forma generosa. 1 Reis 3,12 diz: eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Então veja só, Deus diz para Salomão: ninguém, nenhum homem, mas ninguém será mais sábio do que você. Mas então o Senhor Jesus diz que é maior que Salomão. Jesus é Deus e a Ele pertence toda a sabedoria que nós precisamos. Você deseja ter sabedoria na sua vida? Você deseja ter sabedoria na sua vida? Tenha Cristo na sua vida. Ele é maior que qualquer sabedoria humana. É dele que nós precisamos. É do Senhor Jesus que eu e você precisamos. Jesus é maior, o maior profeta, o maior rei, é Ele. Você não precisa de mais nenhum profeta, você não precisa de mais nenhum rei, mas que todos os dias reis se levantam para governar a sua vida. Você sabia disso? João Calvino diz que o meu coração e o seu coração, o nosso coração, é uma fábrica de ídolos. Então todo ídolo que nós levantamos é rei na nossa vida e deseja governar a nossa vida. Por que você passa mais tempo? Você passa mais tempo com Jesus? Ele é seu rei. Você passa mais tempo no seu celular? Ele é seu rei. Você passa mais tempo desejando estar no seu celular? Existem duas diferenças. Quando você usa o seu celular para trabalho, hoje muita gente usa,
quando você sente prazer no seu celular, nas redes sociais, mais do que Cristo, mais do que a oração. Quando você tem prazer no seu trabalho, mais do que no Senhor Jesus, Ele é o seu rei. Ele deseja adoração. E nós estamos adorando quem? Quem nós estamos adorando? Jesus, então, olha para esse povo e diz que a rainha de Sabá, a rainha do sul, se levantará no juízo com essa geração e condenará. Totalmente Jesus está dizendo, olha, existe salvação, mas existe condenação. A palavra do Senhor diz que todos estão condenados, todos que estão sem Cristo Jesus estão em condenação. Se você está fora de Cristo, você está condenado. Mas existe o Rei Jesus, que andou nessa terra, que morreu na cruz, foi para libertar da condenação que você está. Meus irmãos, existe graça para nós hoje, existe amor para nós hoje, existe misericórdia para nós hoje, porque nós temos um rei maior que Salomão, que é misericordioso e amoroso, que se entregou por nós. Qual é a sua resistência aqui hoje? O que você precisa abandonar para viver uma vida plena em Cristo Jesus? O que está impedindo você de ter prazer nesse rei que governa o mundo? Jesus usa Salomão, ele está apontando e dizendo para esses fariseus e escribas, sabe Salomão, a quem vocês admiram? Então está aqui quem é maior do que ele. Está aqui quem tem toda a sabedoria. Está aqui quem conhece o seu coração. Está aqui quem conhece o seu levantar, o seu sentar. Está aqui quem conhece as suas dores, as suas dúvidas. Está aqui quem conhece a sua perversão. Porque é isso que Jesus chama essa geração, uma geração perversa e adúltera. E o Senhor Jesus conhece todos os detalhes. Você pode fugir da sua esposa, você pode fugir do seu amigo, você pode fugir do seu trabalho, mas o Senhor conhece o que vai no seu coração. Você pode fugir dos seus pais, mas o Senhor conhece o que você faz em todos os lugares, por onde você está. Nós não podemos fugir, meus irmãos, dos olhos do Senhor. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Cristo. Mas nós estamos aqui diante de um Senhor que está dizendo, olha, a rainha do sul se levantará em condenação, mas existe um rei de misericórdia e amor que deseja abraçar vocês se vocês se arrependerem dos seus pecados. Mediante o arrependimento, nós encontramos graça para a nossa vida. Mediante o arrependimento, nós encontramos misericórdia. Mediante o arrependimento, nós encontramos plenitude dentro do nosso coração. Que nenhum outro rei, que nenhuma tecnologia, que nenhum dinheiro, que nenhuma casa, que nenhum filho, que nenhuma prostituição, um adultério pode nos dar. Nenhum relacionamento pode nos dar. Aqui está quem é maior que Salomão. Ele é maior que Salomão. Ele é mais sábio que Salomão. Ele é o sábio que nós precisamos. Nós não precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos de Cristo, que é sábio de Deus, que entra nas nossas vidas. Nós não precisamos se divorciar simplesmente pedir Deus me dá sabedoria e andar longe de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Cristo andando em nós, dentro de nós e conosco. É dele que nós precisamos. É desse rei que governa. Irmão, já tentou governar a sua própria vida? Todos nós tentamos. Todos nós estamos constantemente tentando fazer planos. Eu quero chutar. 100% você errou. 100% você errou. Não vou dizer 99%. 100%. Quando você tentou fazer planos, sabe como é interessante como nós fazemos planos?
É o seguinte, a gente faz um plano. E nós colocamos todo o nosso prazer naquele plano. O problema não é fazer plano. O problema é que se aquele plano for destruído, a nossa alegria é destruída. O problema é que nós colocamos o prazer dos planos maior do que Cristo, maior do que o Senhor Jesus. Eu lembro quando a Gabi estávamos grávidos em relação a Estevão, e nós desejávamos muito ter parto normal, muito. E aí quando chegou lá, a doutora falou que vai ser cesárea. E nós choramos copiosamente. Porque nós não queríamos cesárea. Mas o Senhor nos ensinou uma lição. E Ele é maior. O plano dele é maior. E a vontade dele é maior. O desejo dele é maior. Jesus é maior do que qualquer sinal que você esteja buscando. É dele que você precisa. De mais ninguém. Ele é maior. Às vezes nós vivemos como um povo pagão. Sabe o que é o povo pagão? O povo pagão que busca sinal. É diferente de buscar a vontade de Deus. É diferente. O povo pagão é: Deus me prova se o Senhor está comigo. Nossa vontade, minha vontade, a sua vontade tem que estar alinhada com o Senhor Jesus. E quando Ele fala que Ele é o rei, Ele é maior do que Salomão, Ele está dizendo: eu sou o rei, eu sou daquele que você precisa, aquele que governa a sua vida. O que falta para você hoje, entregar a sua vida a esse rei? O que falta? O que falta para a sua vida hoje, de você se arrepender dos seus pecados e olhar para Cristo, esse rei maravilhoso que lhe chama hoje para entrar na sua vida, para lhe dar todas as bênçãos celestiais do reino dos céus. Talvez se você hoje se converter, você entrará em conflito com a sua família, com seus pais, com seus amigos. Talvez você vai perder muitos amigos, talvez não vai perder. Mas você tem um rei soberano, que governa tudo, e que cuida de você, e que anda com você, e que caminha com você. Já pensou? O autor de Hebreus diz na sua carta, capítulo 4, diz: olha, entramos com confiança diante do trono da graça. Diante do trono, olha a expressão que ele usa: diante do trono da graça, meus irmãos. Nós temos um rei gracioso que está com o seu trono aberto. Sabe o rei? Olha a figura de rei. A pessoa mais importante que existe na face da terra é o rei, num estado, num país. Mas nós temos o rei, o criador dos céus e da terra, que se fez carne e que andou no meio de nós e que agora deseja ter um relacionamento comigo e com você, pobres, pecadores, miseráveis. Muito mais, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve os nossos pedidos. Como não nos arrepender diante de um rei maravilhoso, poderoso? Como ficar como esses fariseus? Uma geração perversa e adúltera, que pede um sinal, mas não pede um sinal com o coração voluntário de querer ver a Deus, mas pede um sinal simplesmente por causa que está endurecido, porque não está satisfeito em Cristo Jesus. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que governa todas as coisas, que deseja governar a sua vida. Os versos 43 ao 45, Jesus coloca aqui a condição de quem desfruta do poder de Deus e não tem um compromisso com Jesus. A aplicação principal dessa parte do verso 43 ao 45, ele diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa e anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando ele, encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Essa aplicação principal diz respeito ao povo de Israel. Ao povo de Israel, especialmente a geração do tempo de Jesus. Porque Jesus ministrou na terra essa condição do povo, o povo que viu o poder de Jesus expulsar
expulsando o demônio, mas agora eles não desejam nenhum compromisso com Cristo. Esta era a condição dos fariseus e dos escribas, daqueles que usufruíam do poder de Jesus e foram libertos da opressão do diabo, mas eles não tinham nenhum compromisso com Jesus e acabavam ficando na neutralidade. Então Jesus volta a essa questão de não existe neutralidade. Ou você é de Cristo ou você não é. No verso 30 do mesmo capítulo ele diz: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem neutralidade diante do Senhor. Não existe neutralidade. Ou você deixa Jesus entrar, ou você tem um compromisso com Jesus, ou você está contra Ele. Você está contra Ele. E veja que Jesus diz: quando o Espírito imundo sai de uma pessoa e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E ele olha para aquela casa que ele foi tirado, esse demônio é expulso daquela casa, daquela pessoa. Ele vai para lugares áridos, por outros lugares, tenta procurar um lugar para repousar e não encontra. E aí ele volta para aquela pessoa. E o texto diz que ele volta e chama mais 7. E a questão aqui não é que Cristo não tem poder para expulsar. Não, mas a questão aqui é que a situação daquela nação, a situação da pessoa que desfruta do poder de Cristo, recebe e não recebe a Cristo, ela vive um estado pior. Um estado mais deplorável do que é da primeira vez. Por isso que ele coloca aqui no verso 45: e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração. A pergunta que fica, meus amados irmãos, aqui para você e para mim é: a quem você serve? A quem você serve? A quem você está servindo? Ou você está servindo a Cristo, ou você está servindo ao diabo. E não basta só limpar a casa, é preciso convidar o inquilino certo para ocupá-la. E os fariseus se orgulhavam de sua casa limpa, porém vazia. Ninguém é salvo pela religião ou por reformas em sua vida. É preciso haver regeneração e receber a Cristo no seu coração. Ninguém é salvo simplesmente de receber uma bênção de Deus. Ninguém é salvo simplesmente por ser curado pelo Senhor Jesus. Ninguém é salvo simplesmente por o Senhor abrir a porta de um trabalho. Não! A salvação vem com o nosso compromisso com Cristo Jesus. A salvação vem quando Cristo habita dentro de nós e nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para o Senhor. Porque se Cristo não habita, outra pessoa habita. Alguém não habita. Alguém não habita. Se Cristo não está na sua vida, alguém habita na sua vida. Esse alguém não é Deus. Esse alguém não é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor, maior do que qualquer sinal que nós precisamos. O Senhor é maior do que qualquer sinal que eu e você precisamos nessa terra. A única coisa, a única pessoa que nós precisamos é de Cristo, Jesus. O que nós precisamos é se arrepender dos nossos pecados e confiar totalmente em Cristo Jesus. O que nós precisamos é que Cristo Jesus habite na nossa vida. Porque se Cristo não habita na sua vida, Satanás habita na sua vida, no seu coração. Cristo precisa ser o centro da sua vida. E você precisa colocar a fé nele. E ele lhe chama hoje, quer você seja crente, ele lhe chama hoje para você examinar a si mesmo, se arrepender dos ídolos que cercam o seu coração. Se você não é crente, ele lhe chama hoje a entregar a sua vida a ele, para confessar como Senhor e Salvador, e viver para ele sempre. Amém. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, bendizer o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maior do que qualquer sinal que nós precisamos. O Senhor é maior do que qualquer coisa que nós estamos precisando aqui nessa terra. O Senhor é maior, ó Deus, do que os nossos problemas. O Senhor é maior, ó Pai, do que a nossa própria vida, Senhor. Nós queremos, ó Deus, confessar o Senhor. Nós queremos todos os dias, ó Pai, nos arrepender dos nossos pecados. E nós queremos, ó Deus, colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é o maior profeta que nós precisamos, que é o maior rei que nós precisamos, o rei que governa o mundo, o rei que não perdeu o controle da história da humanidade, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, pois o Senhor é maior. Maior do que qualquer necessidade que nós temos. E nós queremos nos entregar ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.